Muito bem, vamos lá. Vamos começar o debate já com dois advogados que estão no programa, que são analistas da gente. Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo. Começo com você. Boa noite, Cícero Moura, nossos telespectadores, Ramon Conjuí, Ricardo Frota, Zezinho Santos, Juninho e toda a nossa técnica da Rema TV. Pois bem, a conduta delitiva de cada indivíduo, conforme preconiza a legislação, é de forma individualizada. Não há litisconsórcio no indiciamento de forma simultânea no primeiro momento. Mas no momento da modulação, na dosimetria da pena, cada conduta de cada indivíduo será individualizada conforme a sua culpabilidade. E como bem disse, o apontamento, a analogia feita pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que as situações se equivalem semelhantemente, em alguns casos, como o crime de rixa, que ocorre de forma generalizada, simultaneamente, e é tipificada essa conduta. Na modulação da diferença do primeiro condenado para o segundo, houve uma atenuante, uma diminuição na pena, né, de 17 para o primeiro, para o segundo 14 ou 15 anos. E consiste pelo fato dele não ter divulgado. Ou seja, o primeiro indivíduo que foi condenado, ele cometeu os mesmos tipos penal, semelhantemente do segundo. Só que no momento de ser levado em consideração a dosimetria da pena pelo eminente relator Alexandre de Moraes e acompanhado pela grande maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, foi no sentido de diminuir a pena dele, pelo fato dele não ter gravado, ou seja, não ter ajudado a estimular as pessoas. Então é uma atitude assertiva. Aqui minha solidariedade às centenas de patriotas que foram abduzidos numa figura irresponsável, representada pela figura do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que abandonou os patriotas, foi aos Estados Unidos. Por favor, só obrigado, Cícero. Foi aos Estados Unidos e, consequentemente, deixou todos a ver navios. São mais de 1.200 casos. Desses mais de 1.200 casos, quase 1.000 aproximadamente, já fizeram acordo com a Procuradoria-Geral da República no Instituto da Não Persecução Penal, ou seja, eles se submeterão a atender alguns requisitos estabelecidos em lei e não terão seu julgamento apreciado pela Corte do Supremo Tribunal Federal. Será homologado esse acordo pelo juízo competente e, subsidiariamente, todos esses primeiros indivíduos que estão sendo analisados em bloco, de forma individualizada, responderão conforme a sua conduta delitiva. A pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal nesses dois primeiros casos, de 17 e 15 anos, obedece fielmente o que preconiza a legislação brasileira, que a modulação foi assertiva e uma pena ver uma pessoa, um jurista digno, honrado, honesto, como o André Mendonça, tentando verborrijar com um discurso totalmente esdrúxulo. E aqui, aos colegas advogados que fizeram a defesa desses primeiros réus, um confundiu uma literatura jurídico-filosófica, o outro disse categoricamente que a maioria do povo odiava o Supremo Tribunal Federal, e a outra, colega advogada, ao invés de fazer uma defesa técnica ou tentar ao menos utilizar da retórica e tentar minimizar os impactos, fez um ataque gratuito às instituições. Eu, particularmente, se fosse réu, no momento, teria gritado por socorro e pediria encarecidamente para que a advogada deixasse o meu caso e não me defendesse, porque ao invés de tentar atenuar a pena, fez um ataque gratuito, reiteradamente, e que resultou a condenação de 17 e 15 anos para o primeiro e segundo já condenados. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel Costa, Ramon Conjuí, Zezinho, nossa audiência que nos prestigia mais uma vez. Eu acompanhei, eu assisti os votos dos ministros. Para mim e para grande parte das pessoas que usaram da tribuna para poder defender os seus patrocinados, é um julgamento político. Julgamento político, para começar pela que não era o STF o órgão competente para fazer esse tipo de julgamento. Isso já foi questionado, isso foi suscitado, inclusive, como preliminar pela defesa dos acusados. Agora, eu acho que o Samuel esqueceu aqui de falar que uma das pessoas que divergiu com Alexandre de Moraes foi o próprio ministro Barroso. No entendimento dele, não pode ser aplicado. Aqui a gente vai falar aqui do 359L e 359M do Código Penal.
que um fala da abolição ao Estado Democrático de Direito e o outro fala da própria golpe de Estado. Então, no entendimento do Barroso, ele adotou o princípio da consunção, ou seja, o crime maior absorve o menor. Então, todos aqueles atos preparatórios, no caso aí do 359L, foi derrubado no caso da aplicação do crime de golpe de Estado. Ou seja, o golpe de Estado a pena é de 4 a 12 anos, então ele absorve o outro. Então houve essa divergência, não foi só do André Marques, não, Samuel. O André Marques, ele divergiu... Não é Marques, é Mendonça. André Mendonça, ele divergiu no sentido de que não houve golpe de Estado, porque é muito claro, acho que qualquer jurista já defendeu essa tese de que não houve tentativa. Qual foi o armamento que foi apreendido por essas pessoas? Foi estilingue, bola de gude, aquela vara que foi utilizada para levantar a bandeira do Brasil, no máximo canivete. No máximo canivete. Mas e as Forças Armadas? As Forças Armadas, o Exército sequer estava lá para proteger a Praça dos Três Poderes. Imagina para poder se aliar a essas pessoas que foram vândalos, tá? Pessoas que saíram depredando. Agora, uma coisa que tem que ficar claro, é o artigo 29 do Código Penal, a questão da culpabilidade. Cada pessoa tem que ter uma conduta individualizada. Não pode ser do jeito que o Alexandre de Moraes colocou como coletivo. A gente pega por grupos, né? Porque na verdade ali foram grupos homogêneos. Determinados grupos foram para uma finalidade, outros não. Outros não foram. Outros foram realmente para reivindicar, para protestar por conta da transparência de eleições e que ficaram quietos. Aliás, teve muitos ali que impediram. Teve depoimento ali de coronel, no processo que eu estava analisando, que ele falou, tinha gente que estava catando os cacos de vidros, tinha pessoas ali brigando com os baderneiros, não faça isso. Tinha pessoas ali protegendo para que eles não avançassem e não fizessem o que fizeram. Agora, a conduta tem que ser individualizada, porque é assim que preconiza a nossa legislação. Não adianta a gente querer culpar em massa sem individualizar a conduta de cada um, porque tem pessoas ali que a participação foi mínima. E se a participação for mínima, a pena também tem que ser mínima. E eu volto a dizer, não há, no meu entendimento, os dois maiores crimes, né, que foram a aplicação do golpe de Estado e o outro que eu falei do 359A, não tem como, porque o tipo penal fala o seguinte, que eles tentaram impedir o funcionamento. Mas como que você vai tentar impedir o funcionamento se estava em recesso? Não haviam pessoas, não haviam parlamentares, então também essa tese ela foi refutada. O funcionamento do Congresso não foi impedido, porque eles não estavam lá trabalhando, estavam em recesso, estavam em viagem, estavam em suas casas. Então não houve. O entendimento não é só meu, é o entendimento do André Mendonça, é o entendimento do próprio que me espantou, que me causou surpresa, foi a decisão, a manifestação do Barroso. O Barroso disse que a pena aplicada pelo Alexandre de Moraes era uma pena exacerbada, era muito além do que deveria, porque ele tipificou 2 crimes sendo a mesma situação. Eu, inclusive, já falei aqui no programa, bis em idem. É você condenar 2 vezes a pessoa pelo mesmo fato. Aí só para ficar mais claro para vocês, é como se você for para alguém que pratica um homicídio. Antes de praticar um homicídio com arma de fogo, ele vai adquirir a arma, ele vai possivelmente pode agredir, pode torturar, pode espancar e no final ele vai lá e dá um tiro na cabeça. Então, pelo princípio da consunção, todos esses demais atos serão absorvidos pelo maior, que é o crime, que é tirar a vida. Ou seja, porte de arma ele não vai responder, ele não vai ser responsabilizado por agressão, ele não vai ser responsabilizado por tortura, nada, vai ser pelo homicídio. Então, nesse aspecto... Tem agravante, Ricardo? Nesse aspecto, eu concordo com o Barroso. O crime maior que eles estão imputando, que seria golpe de Estado, que eu não entendo dessa forma, absorve todos os demais. Ramon Cojuí, boa noite, seja bem-vindo, sua vez. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Samuel. Boa noite, Juninho aí da técnica, o pessoal que está ali atrás da suíte, né?
boa noite para você, que nos assiste e nos prestigia nessa quinta-feira com a palavra da RIMA, quanto pelas plataformas digitais aí, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, nos assiste não só de Rondônia, mas de lugares assim mais distantes no mundo. Então, só um pouquinho, por favor, troca o microfone. O pessoal tá melhorando tecnicamente, o programa ao vivo no ar acontece isso. Melhorou aí? Tá beleza? Ok? 100%. 100%? Então vamos lá. Então já cumprimentamos os nossos telespectadores, os nossos colegas de bancada e vamos aos comentários. Primeira coisa, né? Eu entendo de tal forma, eu entendo de outra forma. Entender, qualquer um entende. Mas o sistema republicano, democrático, brasileiro e de outros países do mundo estabelecem quem é a autoridade competente para dirimir dúvidas acerca da aplicabilidade da lei. No caso brasileiro, é o Poder Judiciário, está na Constituição. E, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal definiu que aquela era a jurisdição, aquela era a jurisdição. Então, acabou. Não tem conversa. Né? E a aplicação da lei, a mesma coisa, porque é assim que funciona o regime republicano e a democracia, no Brasil e no mundo. Porque o julgamento é político. O julgamento está sendo feito por uma instância instituída pela Constituição Federal, é um poder instituído. Ponto. Não tem julgamento político. É um julgamento do Judiciário na forma estabelecida na Constituição, conforme entendido pelo Supremo Tribunal Federal. As pessoas precisam entender que, para além das pessoas, estão as instituições. E a barbárie do dia 8 de janeiro foi exatamente um ataque às instituições. Não foi um ataque à pessoa do presidente Lula, não foi um ataque à pessoa dos parlamentares ou um ataque à pessoa dos membros do Supremo Tribunal Federal. Não. Foi um ataque ao Estado brasileiro, às instituições que permitem o funcionamento da vida dentro desse território. É isso. É disso que se trata. Mas eles não tinham canhões para derrubar o governo. Estava em recesso. Nós estamos falando de um plano urdido, onde aquela ação de desestabilização, aquela baderna que foi feita, era justamente para permitir o ato seguinte, que não veio. Essa é a questão. Tanto é que esses são só os primeiros a serem julgados. Existem os financiadores, começou a cair uma banda podre do Exército envolvida nesse plano. Hoje eu vi um depoimento, falou, a gente devia criar uma situação para que o Exército viesse, a tal da GLO, que o presidente Lula, de maneira muito inteligente, não decretou. Um golpe, ele não é feito de um ato. Um golpe, ele é uma cadeia de atos com um objetivo. E o objetivo daquelas pessoas ali era claro. Era a desestabilização do Estado Democrático de Direito nesse país. E eu penso que o ministro Alexandre de Moraes está certíssimo. Assim, os votos dele são aulas. Então, assim, é muito bom ver o Estado brasileiro reagindo a esse tipo de ação. E é preciso que as penas sejam duras, para que esse tipo de coisa nunca mais se repita. O dia 8 de janeiro é um dia da infâmia, é um dia de ataque, não só... Ele não é um ataque, é bom que a gente diga isso. Ele não é ataque às pessoas que estão exercendo as funções públicas. Ele é um ataque às instituições. E vamos ter claro, sem instituições, um país, qualquer que seja ele, não funciona. E todos aqueles que atentarem contra o Estado brasileiro, contra a democracia, contra a República, merecem penas máximas. Não se pode, de forma nenhuma, passar o pano em cima desse tipo de ação, sob pena de o Estado depois não ter autoridade para aplicar penas em outros crimes. Esse crime é um dos crimes mais graves cometidos. E tem gente fazendo, bobagem. Não é bobagem. Gente, aquilo se tratava de desconstituir o Estado brasileiro e implantar uma ditadura nesse país. É disso que a gente está falando. Então, eu não tenho o menor respeito por quem estava em Brasília, porque estava em frente de quartel. Porque você imagina, se esse golpe que eles fizeram tivesse acontecido, alguém como eu, por exemplo, estaria preso ou morto numa situação dessa. É gente que não respeita as instituições, não respeita a vida, portanto, merece pena máxima. Zezinho Santos, boa noite, seja bem-vindo, Sócrates. Boa noite, mais uma vez bem-vindo ao News 5.1. Eu estava com saudade, mas quando a gente tem aqui bons debatedores, a gente fica aqui no banco, na reserva. E sempre que me chama, eu venho. Mas vamos lá. Olha, gente, quando a gente vê uma Suprema Corte, um bate-boca, parecendo discussão de bar,
Isso nos vergonha. O ministro, o relator já tinha proferido o voto dele, aí o outro já estava terminando o voto e é interrompido, entra para um bate-boca, quer dizer, o país já está dividido. E o que acontece? Uma Suprema Corte que era para dar exemplo, que era para pacificar o Brasil, não. Ela coloca mais lenha na fogueira, mais divisão no país. É isso que a gente está vendo. E quando a gente vê que a nossa enquete hoje, 17 anos, pelo amor de Deus. E outra coisa, Cícero, eu me lembrei, quando eu vi o bate-boca, eu me lembrei do programa, quando eu vejo Samuel, Buiú, aqui interrompendo, quando um está terminando uma fala, querendo concluir. Toma como exemplo, Samuel, é vergonhoso ver uma Suprema Corte fazendo isso. Então tome como exemplo, não interrompa, espere o seu tempo e vai e faz. Você é um advogado, e um advogado ele tem que dar exemplo, ele tem que fundamentar aquilo que ele tem as convicções. E quando a gente vê o relator, que é um brilhante ministro, eu não tiro. Se tem, primeiro, muito corajoso, devia até largar o STF para ser político, né? Entendeu? Ele devia largar o STF. E ali tem 2 ou 3 bons ministros, inclusive o grande Gilmar Mendes e o Zanini, que eu fui contra. Eu acho que não sei se vai ser um grande ministro, mas a gente está vendo que fundamenta muito bem, entendeu? Agora, quando a gente vê o relator falar em, como é que se diz, tipo penal coletivo, quer dizer, olha, gente, aí você vai, eu vou pesquisar, que eu não sou jurista. Eu estou aqui para debater, então eu o quê? Eu ligo para um ex-ministro do STJ, ligo para grandes advogados. Ele disse, senão as pessoas que estavam na frente do quartel, todos vão ter que ser julgados. Porque elas estavam, porque da maneira como o ministro Alexandre de Moraes, todos que foram ali se manifestar, porque existem 2 coisas. Eu sou contra o golpe, não sou a favor, e aquelas pessoas envenenadas aí pelas mídias sociais, 4 mil pessoas, para falar de golpe, Cujuí, para de exagero. Você, Cujuí, você que ensinou aquele povo lá a invadir terra do MST, invadiram o Congresso, queimaram, tocaram fogo, você esqueceu em 2015? Vocês são barderneiros, vocês são criminosos. Invasão é típico de vocês. E agora vocês vêm querer passar pano. Você foi um, Cujuí, lá quando o Lula não foi candidato, disse que era um Supremo acovardado, batia no Supremo, e agora você muda. Porque é o seguinte, mudou-se o discurso, que eu acho que o ministro Alexandre de Moraes poderia mudar de lado, que seria um grande ministro, porque ele está no lado errado, fazendo aí alinhado com a pauta da esquerda. Pelo amor de Deus. E outra coisa, julgar. Quando a gente vê, esse é o tipo de julgamento que tem que percorrer as instâncias, primeira instância, segunda instância, e STJ. Ali, esse não é um julgamento para o STF. O STF, em 1988, foi criado, está na Constituição, para, na verdade, inconstitucionalidade, para julgar inconstitucionalidade. E que o juiz sabe, Samuel sabe, é porque eles não são, na verdade, eles são mais militantes que advogado. Você é militante. Mas assim, vem que vergonha. O STF foi criado em 88. O STF foi criado em 88. Oi? O STF foi criado em 88. Eu estou falando em 1998, na verdade... 98? Não, em 88, desculpa. 88, na Constituição, foi para o STF. Ele foi, na verdade... O STF sempre foi para proteger a Constituição. Não, só que a Constituição é de 88. Para julgar, antes da Constituição de 88, existiam outras Constituições. Não, eu sei, mas para julgar, entenda, está na Constituição de 1988, Samuel, você é advogado, que eu falei, aliás, você é mais militante que advogado. Ultimamente, vocês é mais militante. Conclua, Zé. Eu vou concluir, porque a gente tem mais debate pela frente. Então, a gente tem que ter coerência no debate público, não é mudar, não é virar a casaca, não é mudar o discurso. Então, seu Cujuí, lembre-se, 2015, e lembre-se quando o Lula não pôde ser candidato, você saiu pelas ruas aí, batendo, dizendo que era um Supremo acovardado. Você criticava vários ministros. Então, por favor, alto lá.